abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 8. João 8, 31. E 32. Amém? Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Eu vou um pouquinho mais além. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Amém? Senhor, soberano Deus e eterno Pai, peço a Ti, Senhor, que essa noite o Senhor venha falar conosco, Deus. O Senhor tem preparado os nossos corações através dos louvores, através da oferta que demos a Ti, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a cada um, Senhor, que está aqui essa noite com a Tua palavra. Que venha, Senhor, eu não sou nada, Senhor, mas que eu venha ser um instrumento apenas usado para transmitir a Tua palavra, Pai. E que ela fale comigo, Senhor, assim como tem falado, Pai, no preparo da Tua palavra. Que o Senhor seja louvado e engrandecido esta noite, Pai, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Irmãos, eu quero pedir perdão que eu acabei lendo aqui, eu falei João e li em Romanos, tá? Peço perdão para a igreja, que eu deixei marcado e é em João. Então, eu vou ler novamente. A gente vai ler essa passagem, a de Romanos, mas não era essa a questão do tema. 8, 31, 32. João 8, 31 e 32. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quando a gente fala em liberdade, o dicionário ele define de uma forma. Ele fala que é a capacidade de tomarmos decisão por nós mesmos. Mas há uma controvérsia, há uma discussão, até no campo da filosofia, se realmente existe a liberdade. E nós vamos tentar entender o porquê aqui. Porque eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, na América, o símbolo de liberdade é a águia. E muitos olham para as aves e falam: eles têm liberdade. Esses animais, eles têm liberdade. Porém, eles não têm a opção de não voar. E nós falamos, se nós tivéssemos asas, nós poderíamos voar e seríamos livres. Gostaria eu de ser como os animais, livres, solto na natureza? Mas se deparamos com os predadores que existem na natureza, nós somos os primeiros a correr. Um animal, os filósofos eles dizem, a ave ela não tem a opção de não voar. Por quê? Ele faz o ninho lá em cima para proteger dos predadores, e tem os predadores que voam. Mas ela não tem a opção de dizer: não, eu vou até o ninho andando. Eu vou caminhar até o ninho agora e vou olhar como estão as minhas crias. Esses tempos atrás, nós vemos na televisão, estava passando um pitbull que entrou dentro de um parquinho e atacou umas crianças. Aí a gente olha lá as pessoas dizendo: nossa, mas que cachorro mau. Não, ele não é mau, ele não tem a opção de não atacar, é o instinto dele.
Ele não tem opção, é um instinto, ele vai agir por instinto. Então, o que é liberdade para nós? Quando nós olhamos ali para a natureza, dizemos, todos eles têm liberdade. Apesar da liberdade que eles têm os predadores naturais deles também. Eles têm o seu papel na natureza e têm os predadores. Então eles não são totalmente livres. Eles não têm outra escolha a não ser viver daquela forma. Um cachorro, quando é adestrado, ele é adestrado por um ser humano. Ele não é adestrado por um outro animal. Por instinto, um animal ele pode brincar, ele pode tentar se divertir da forma dentro das limitações dele. Então, se eu disser que liberdade é a forma que os animais vivem, e comparar com o ser humano, por exemplo, que nós temos a liberdade, imagina um animal tendo essa ideia: eu vou criar um estádio, eu vou gastar milhões com um estádio, eu vou colocar um monte de arquibancadas, vou encher de gente para assistir ali os jogadores correndo atrás de uma bola, e quando chega perto da bola eles chutam para mais longe, e aquilo ali gera milhões como um entretenimento. O ser humano em si, ele tem a capacidade de pensar nisso, é algo que seria inútil, mas que gera entretenimento, gera lucro, e olha o tanto de gente que se prende neste entretenimento. Imagina a capacidade que o ser humano tem, essa liberdade que o ser humano tem de criar, de fazer aquilo por ele mesmo, sem ter nenhuma amarra. Teve uma vez, eu peço licença para o nosso irmão Fabrício, uma vez nós estávamos ali em cima mexendo no computador, e nós conversávamos ali sobre emprego. Lembra, Fabrício? Nós estávamos falando sobre emprego, e ele falou, eu queria trabalhar em algo que tivesse mais liberdade. Aí eu falei, Aí ele perguntou como que eu trabalhava. Eu falei, eu viajo, eu atendo os clientes quando eles me chamam. Aí ele falou, eu queria um emprego desse, que tem liberdade. Tem a liberdade do horário, mas a liberdade em si é a escolha de que escravo nós queremos servir. Porque no trabalho dele, ele é escravo de uma forma, e no meu eu sou escravo de outra. Porque eu não tenho a opção de não viajar. Eu posso estar doente, eu posso estar cansado, pode acontecer o que acontecer. Se eu não viajar, não acontece nada. Então eu sou escravo disso. Então essa é a forma de escravidão que eu escolhi para ter esse tipo de liberdade. Liberdade, que na verdade não é liberdade. E no trabalho dele, onde ele diz que não é liberdade, acaba tendo a liberdade financeira dele saber o quanto vai receber no final do mês. E já no meu trabalho já não tem. Então aquilo que nós entendemos por liberdade, talvez não seja liberdade. Nós temos aqui, nós somos escravos, mas somos livres. A liberdade em si, se nós formos a fundo, nós vamos descobrir que é a capacidade de escolha que nós temos. Porque a liberdade, ela só é liberdade quando ela não atinge a liberdade do próximo. Então, se a minha liberdade, ela atinge a liberdade do próximo, ela já deixa de ser liberdade. Já não é tão liberdade assim. Quando a gente está sentado no ônibus, por exemplo, e vem alguém, e já aconteceu isso comigo, e deve ter acontecido com vocês, e coloca uma sacola, ou deixa a perna mais aberta, invadindo o espaço do outro, ele tem a liberdade de fazer isso. Mas existe um preço de tirar a liberdade do outro. A gente tem ouvido falar muito sobre liberdade de expressão, o que é liberdade de expressão, e cada um ali tem o seu conceito de liberdade de expressão. Mas dentro do campo da espiritualidade, nós dizemos, somos livres. Se eu perguntar hoje, nós somos livres? Todos vão dizer, nós somos livres. Livres em Cristo Jesus, mas livres de quê? Livres do pecado, do poder do pecado.
Mas para sermos livres do poder do pecado, nós devemos ser escravos de Cristo, da vontade de Cristo. Então, quando a gente começa a analisar mais fundo, agora sim nós vamos para Romanos. Se os irmãos puderem até deixar aberto em Romanos, a gente vai passear um pouco por lá. Em Romanos 1, do versículo 1 até o 7. Romanos 1, versículo 1 até o 7. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas. Por meio dos seus profetas, elas se referem a seu filho, que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer, em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. E escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo, que Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, lhes dê em graça e paz. Aqui no 7 ele fala: e escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser o seu povo. E no início ele fala: eu, Paulo, escravo de Cristo. Paulo, como cidadão romano, judeu, em seguida fariseu, fazia parte do Sinédrio. Naquele tempo, para aquele quadro, para que mais liberdade? Para que mais ele ia querer liberdade? Ele fazia parte do Sinédrio e ajudava nas decisões importantes, tanto na política. Quem já era fariseu já podia participar de tudo isso, tomava decisões importantes. Então era como se ele estivesse num patamar aonde todo judeu quisesse estar. Então ele talvez estivesse onde ele queria. Então, por que não dizer que ele tinha liberdade? Ele tinha liberdade dentro daquele quadro onde ele se encaixava. Aí depois ele vem e diz que ele agora, ele é escravo de Cristo, fazendo a vontade de Cristo, fazendo a vontade do Pai. Paulo, ele sendo ali judeu, uma vez nós levantamos essa questão na escola dominical. Nós falamos que Paulo, ele era moralmente irrepreensível perante a sociedade. Ele levava muito a sério o judaísmo. Ele queria seguir as leis ali em todo e qualquer detalhe. E ele queria que os outros judeus também seguissem. Então aquele que ia contra a lei, ele procurava aplicar a lei. Então, sendo Paulo ali irrepreensível, quando ele se converte, imagina alguém disciplinado, que já veio com essa configuração de fábrica, de ser disciplinado, de ser ali um religioso, de ser alguém que seguia à risca e dizia estar fazendo a vontade de Deus. Agora ele se converte para o cristianismo. E agora todo aquele rigor de até correr atrás dos cristãos, porque ele seguia piamente a lei, agora vira a chave. Cristo traz a ele a verdadeira liberdade.
agora ele está salvo, porque ele já tinha aquela liberdade. Ninguém podia olhar para Paulo e falar: você está errado, dentro da lei de Moisés. Mas agora vira a chave, e agora ele faz parte do corpo de Cristo, e com o mesmo rigor que ele tinha na lei, agora ele passa a ter no cristianismo. Então imagina que dali, daquele perseguidor, agora ele passa a ser o principal pregador da palavra de Cristo. E ele tinha liberdade, ele não estava preso, ele não estava passando por nada que pudesse dizer que: olha, Paulo, você não tem liberdade. Mas agora esse mesmo Paulo, que tinha total liberdade, que agora estava sendo perseguido por causa do evangelho, ele diz: eu sou escravo de Cristo. Eu sou escravo de Cristo. Aqui nós podemos dizer que fomos resgatados, Romanos 3, ainda em Romanos 3, 21, 24. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Então nós podemos dizer e declarar: nós somos livres. Nós somos livres. Mas para declarar nós somos livres, existem algumas ressalvas. Por exemplo, quando Cristo, isso vai adiantar um pouco, quando Cristo ele fala que o jugo suave, o jugo dele é suave e o fardo é leve, ele queria dizer que o jugo da lei e o fardo da lei era muito pesado. Ninguém podia carregar aquele fardo. Ninguém podia carregar. Hoje, nós que vivemos pela graça, parece que a graça é boa demais para ser verdade. Tem gente que quer vender a graça, tem gente que quer burocratizar a graça, dificultar a graça, mas todos nós que cremos, nós vivemos pela graça de Deus. Nós temos a graça, portanto somos livres. Nós vamos ver que a liberdade que nós temos em Cristo, estando em Cristo, nós somos libertos, nós somos salvos. Às vezes somos salvos e não somos libertos. Tem algumas coisas, algumas áreas das nossas vidas, que nós devemos ser libertos. Mas isso, pela graça, com a ajuda de Cristo e o Espírito Santo, nós vamos alcançar graça nesse ponto onde nós temos que ser libertos. Às vezes nós somos um pouco estourados, às vezes nós temos algumas questões onde nós dizemos: nossa, mas eu não consigo chegar a Cristo. Nós já somos salvos, nós cremos em Cristo, mas tem essas coisas que de repente nós precisamos ser libertos. E quando nós pedimos a Cristo: mas como eu faço isso? Como eu faço isso? Gostaria de pedir para Maria, se ela pudesse colocar aquela imagem aqui. E a gente já pode ir abrindo em Mateus capítulo 11. Mateus 11, 28 até o 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Essa palavra ela já foi dita hoje pela equipe de louvor. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo, aqui na minha tradução, é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve.
O jugo, muitos talvez já saibam disso, mas o jugo, ele servia para parelhar dois bois e eles andarem juntos, e era atrelado à carroça aonde era levado o fardo. O que Cristo está dizendo aqui é: o jugo que a gente carrega com Ele, quando nós estamos junto com Cristo, nós estamos andando parelho com Cristo. O jugo na lei era a própria lei, e era pesado, não era suave, era duro de se carregar, porque eles tinham que provar o tempo todo para a sociedade que eles eram moralmente irrepreensíveis. Eles tinham que provar isso. E qual era o fardo que eles carregavam? Agora, eles teriam que crer em Cristo para não carregar o fardo da morte. Nós, quando estávamos fora de Cristo, quando não críamos em Cristo, no mundo, o jugo, ele é o quê? As nossas escolhas, as nossas decisões. Nós temos a liberdade de tomar decisões. Podemos dizer que somos livres. Quando não estamos em Cristo, até um determinado ponto, nós dizemos: eu sou livre, porque eu posso tomar decisões. Mas as nossas decisões sem Cristo, quando nós paramos para analisar, elas não são tão boas assim. Talvez nós nem sabemos o que é bom para nós mesmos. Mas Cristo, como Criador, depois mais para frente a gente vai entender que Deus cria um ser que às vezes, me fugiu agora a palavra, mas fúteis, que buscam coisas para si mesmos. Mas Ele vem, traz para Ele, coloca junto com o jugo de Cristo, que é a palavra, e o fardo que é leve, que é a graça de Deus. Então, se nós estamos andando com Cristo, e nós estamos sentindo que esse fardo está muito pesado, talvez a gente esteja tentando carregar esse fardo sozinho, tentando tomar decisões sozinho, tentando andar com as próprias pernas, sem estar com Cristo. Larga o jugo, e às vezes a gente coloca esse jugo no mundo, em outras pessoas, talvez naqueles que não conhecem a Cristo, talvez naqueles que escarnecem de Deus, e a gente acaba colocando esse jugo, tomando conselhos com pessoas que talvez não vão saber o que é melhor para nós. Pode ver que as pessoas dão decisões a nós, às vezes impõem decisões. Eles não dão conselhos, impõem decisões. E às vezes nós, quando vamos pedir conselho, queremos ouvir aquilo que nós queremos. A gente fala: não, esse conselho aí não serve para mim, isso aí não serve para mim. Porque nós queremos ouvir aquilo que nós queremos. A gente quer apoio, não quer conselho. E às vezes nós queremos dar conselhos, mas nós damos conselhos baseados naquilo que nós vivemos. Mas se nós pararmos para analisar, nós somos uma criação bem limitada. Às vezes a gente quer impor por nós mesmos, quando estamos no mundo. Mas quando nós pedimos conselho para quem é cristão, Ele vai dar conselho baseado na palavra de Deus. E esse é um jugo aonde eu quero estar com Ele o tempo todo. Se eu andar com o jugo da palavra, eu estou andando com o jugo com Cristo. Nós estamos seguindo aquilo que Cristo quer de nós. É difícil às vezes a gente tira e fala: peraí, Jesus, calma aí, eu não quero, esse fardo está leve demais, eu quero me incomodar. Aí pegamos o fardo e colocamos um fardo com as coisas, o jugo, né? E levamos um fardo muito pesado, e colocamos o jugo, ou tiramos o jugo e andamos sozinhos, ou colocamos o jugo com coisas que não tem nada a ver com Cristo, que não vão nos levar a lugar nenhum. Talvez a gente acorda e pensa: peraí, eu tenho uma ideia, e eu vou seguir essa ideia, sem pedir a direção de Deus, sem querer andar com Cristo. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão: não ande sozinho. Nós já cremos em Cristo,
nós já temos a salvação, e talvez esse fardo que nós estamos carregando é à toa. A gente pode colocar o jugo com Cristo, e o fardo que nós estamos carregando, com a graça, ele vai ser leve. Nós vamos conseguir carregar, mas não pelas nossas próprias forças, mas porque o Espírito Santo, ele vai nos ajudar e vai nos instruir, e ele vai nos mostrar aonde nós devemos voltar e colocar esse jugo com Cristo. Porque quando nós andamos pela palavra, dificilmente a gente vai largar esse jugo. Quando nós acostumamos a viver com o jugo suave, carregando um fardo leve, dificilmente a gente vai querer pegar um pesado. E a gente vai continuar nos mantendo, querendo estar com esse fardo junto com Cristo. Esse fardo também, irmãos, quando nós andamos com um irmão que é cristão, quando nós andamos juntos aqui, colocamos o jugo junto com o irmão, que às vezes ele está mais firmado naquele momento na fé, a gente consegue andar também da mesma forma com Cristo, porque se ele está em Cristo, ele está mais firmado ali em Cristo, ele vai nos ajudar e vai nos fazer, como diz ali também, se eu não me engano em Gálatas, que nós, quando levamos as cargas uns dos outros, cumprimos a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros. Se algum irmão puder me ajudar depois e procurar esse versículo, em Romanos ainda 6, 22 e 23. Romanos 6, vinte e dois e 23. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. E se Cristo nos libertar verdadeiramente, se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Verdadeiramente seremos livres. Nós podemos andar sim nas amarras ainda. Nós podemos ter amarras ainda que nos prendem, que prendem o nosso pé, que às vezes a gente está debaixo do jugo e às vezes escapa desse jugo. Com Cristo começamos a andar com as nossas próprias pernas, parece que as coisas vão dando certo, e a gente esquece de colocar de novo esse jugo com Cristo. E Ele está disponível o tempo todo. Ele está disponível. A graça de Deus está disponível a todo aquele que crê, independente de ser gentil, independente de ser romano, independente de qualquer coisa. Paulo, ele estava dizendo ali para os romanos: imagina chegar para um império e você dizer: não, sai dessa vida, você vai ser livre, venha ser escravo de Cristo, fazendo a vontade daquele que te chamou, daquele que te escolheu. Então, liberdade, às vezes tem gente, eu já ouvi isso: eu saí da igreja porque eu queria fazer tal coisa, eu queria ter liberdade, e eu não tinha liberdade. E eu falei: parabéns, agora você deixou de ser escravo de Deus, agora de ter liberdade em Cristo, e agora você é escravo do pecado, e tem liberdade para pecar. Porém o jugo dos ímpios, o jugo, carregar esse jugo lá fora, o fardo, é a morte, é a certeza da morte. E quando nós estamos aqui e nós carregamos, nós levamos o jugo com Cristo e carregamos o fardo da graça, nós temos a certeza da salvação. Nós lemos isso aqui agora, nós acabamos de ler isso aqui agora, Romanos 8, 18, 23. Romanos 8,
18 ao 23. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que, até agora, toda a criação geme, como em dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Nós teremos corpos transformados, e às vezes esquecemos disso. Nós temos a salvação, e às vezes esquecemos disso. Nós temos a adoção do nosso Deus Criador, que nos adotou como filhos, em seu Filho Cristo Jesus, e às vezes esquecemos disso. Nós temos a vida eterna em Cristo, e às vezes esquecemos disso. Isso é muito mais do que o fardo que nós estamos carregando hoje no emprego, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa. É muito mais. E às vezes nós achamos que está muito pesado e queremos largar o fardo. Eu falo isso por mim mesmo também. Às vezes a gente acha que o fardo está muito pesado e fala: não, eu vou largar, eu vou deixar para trás, sendo que Cristo está disponibilizando a sua graça para nós, e às vezes nós recusamos. Ele disponibiliza o jugo e nós recusamos. Andando com Cristo no jugo, junto com Ele, é que nós vamos alcançar a perfeição. É isso que está dizendo aqui. Se nós largarmos esse jugo, se nós deixarmos ele para lá, ou andarmos com jugo com outras pessoas, com outras questões que não são as questões de Cristo, a causa de Cristo, nós estamos largando do mesmo jeito aquele fardo. Perdemos a salvação por isso? Talvez não, porque nós cremos em Cristo, estamos aqui, vemos reabastecer a nossa bateria espiritual, para levarmos essa carga para lá fora, para o mundo. E lá fora é onde nós vamos demonstrar que estamos carregando esse jugo com Cristo. Às vezes eu me julgo. Como eu estava na rodoviária, veio um morador de rua e disse que estava com fome e pediu para pagar um lanche. Eu falei: não tenho não. Eu estava com fone de ouvido e mal dei atenção. Eu falei: não tenho não. Aí eu baixei a cabeça e falei: nossa, o fardo dele é pesado. Eu perdi a oportunidade de dizer a ele, apesar de muitos deles já terem passado pela igreja, mas se realmente tivesse sido liberto por Cristo, eles não estariam naquela situação. E talvez uma palavra como essa mudasse a situação. Assim como andei em lugares que eu ouvia que, assim como José foi colocado como um príncipe, como um governador do Egito, que Deus ia fazer isso com todos. Eu falei: nossa, mas é muita gente aqui para ser governador. É muita gente. E que ia dar riquezas como deu a Jó. Foi esquecido a parte de que Jó perdeu os filhos. Qual de nós aqui ia preferir ter riquezas ao perder os filhos? Imagina, perder todos os filhos. O que você prefere, perder os filhos ou ter riqueza? E ele não pediu aquela situação, mas era a forma como Deus agia naquele momento. Cristo fala que antes era olho por olho e dente por dente, e que agora, se alguém te der o tapa na face direita, ofereça a esquerda também. A era da graça é a virada de chave, aonde Paulo
que tinha toda aquela dedicação, agora entendeu que ele deveria ser escravo de Cristo, mesmo que estivesse que ser preso por pregar o Evangelho. Aqueles que pregam só aquela parte onde José se tornou governador do Egito, esquece de pregar a parte que Paulo foi preso pelo Evangelho, e que muitos pastores, muitos missionários hoje ainda morrem pela causa de Cristo, por carregar o jugo junto com Cristo. Mas cadê esse jugo suave e o fardo leve? A certeza da salvação, a certeza da graça. Nós hoje aqui não estamos precisando passar por isso. Nós temos aqui às vezes uma preocupação de nada, nos tira o foco de Deus, nos tira o foco de Cristo, sendo que está disponível aquele jugo aonde nós nos colocamos agora, que é a palavra, que é onde nós andamos com Cristo, em caminho, em busca da perfeição. Está dizendo aqui, nós somos uma criação que aos nossos olhos nós ficamos pensando, mas por que Deus nos criou? Nós somos tão falhos, tão fracos, nós nos cansamos à toa. Eu não dormi uma noite e já não sirvo para nada. Eu estou aqui cansado e vou cair na cama e vou dormir. Deus não dorme, Cristo não dorme, o Espírito Santo não dorme, Ele age na vida de cada um aqui. Quando nós menos esperamos, Ele está nos colocando de pé. Ele nos coloca de pé, sim. Talvez não ali como eu ouvi, que vai te transformar num governador, mas para nós que somos uma criação fraca e falha, nos colocar apenas, nos trazendo aquele momento de felicidade, nos colocando na direção de Deus, para mim já é o triunfo. Sabendo que eu estou caminhando com Cristo, para mim já é liberdade, já é felicidade. Sabendo que estou fazendo a vontade de Cristo, para mim é liberdade, independente do que aconteça. Esse fardo que agora é colocado nas costas, eu posso dizer: Cristo, eu sei que o Senhor está aqui, eu carrego, eu estou andando em parelho com Cristo, e o Senhor vai me ajudar a carregar esse fardo. Não é jogando a responsabilidade para Deus. Talvez a gente se coloque em certas situações que a gente não consegue carregar aquele fardo e fica com vergonha de falar com Deus: ó Deus, eu me coloquei nessa situação. Mas nós somos falhos e Deus sabe. Olha para Cristo e diz: Deus, eu me coloquei nessa situação. Seja sincero com Deus: eu me coloquei nessa situação, mas agora eu preciso do Senhor. Eu não sei sair daqui, eu não consigo carregar esse fardo sozinho. Me ajuda, Senhor, eu falhei. E quando nós nos responsabilizamos, veja bem, Deus pergunta para Adão: Adão, o que aconteceu aqui? Foi a mulher que o Senhor me deu. Davi, quando peca, ele rasga o coração, e Deus fala: ele é segundo o meu coração. Mas ele pecou também. Porém jamais Davi disse: não, foi a mulher, a culpa foi dela. Ele rasga o coração e diz: eu errei, até quando eu vou pagar por isso? E todos os pagamentos por isso, ele só dizia: Deus, afasta de mim. Ele se colocou na situação, mas ele sabia que ele foi o responsável por aquilo. Ele admitiu aquilo, e ele dizia: Deus, eu errei, afasta os inimigos de mim. E ele clamava nos salmos ali, quando ele errou. Mas jamais ele transferiu a culpa dele para alguém. Em momento nenhum ele transferiu a culpa. Ele assumiu a culpa e dizia para Deus: eu sou falho e fraco, Deus, me ajuda a carregar esse fardo, me ajuda. E ele sabia que Deus ia ajudar. Ele sabia, ele tinha certeza que Deus iria o ajudar. E às vezes falta em nós essa certeza. Às vezes a gente ora, fala: eu vou orar aqui, vai que dá certo, vai que. Mas quando nós oramos com certeza, com sinceridade, aí é que está a questão. A sinceridade do nosso coração, é isso que Ele está olhando, é isso que Ele está vendo em nós. Não vai dar tempo de passar por tudo, mas vamos abrir agora em 2 Coríntios.
2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 17 e 18. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Para isso nós devemos estar com o jugo de Cristo. Para isso nós devemos deixar que Cristo verdadeiramente nos liberte. Sabe, briga em casa, briga no trânsito, pequenos problemas que às vezes nós nos sentimos ali arrasados quando cometemos. Nós olhamos assim e falamos: nossa, essa vez eu errei feio. E nós nos entristecemos e às vezes pensamos: eu não vou orar porque Deus nem vai me ouvir. Deus nem vai me ouvir. Só que, para que nós possamos parecer mais com Cristo, nós temos que nos colocar sempre na presença de Cristo. Sim, nós somos falhos, e é isso que Ele quer, assim como Davi. Não como Adão: ó, a mulher que tu me deste que me fez pecar aí, ó. Não fui eu, Senhor, foi Ele. Prepara a mesa diante de mim, perante os meus inimigos. Eu já ouvi muito isso. Só que quando é preparada uma mesa, o que a gente faz? Quando a gente prepara uma mesa perante alguém, a gente serve essa pessoa. A gente não vai pegar uma mesa para jogar na cara aquilo que a pessoa fez, ou para mostrar: está vendo? Agora você está sentado na mesa comigo. Não, é para servir. É para mostrar: olha aqui, é assim que Deus quer que eu haja, é assim que Deus quer que eu faça, é assim que Deus quer que eu ande. E Ele, o Espírito Santo, está dizendo aqui que é o Espírito Santo, não somos nós, é o Espírito Santo. Então nós precisamos dele, nós precisamos nos entregar, nos derramar perante Ele. Não carrega esse fardo sozinho, não tenta carregar esse fardo sozinho. Cristo te chama hoje para que você pegue o jugo com Ele, ande com Ele, em parelho, assim como nós vimos ali. E atrelado a esse fardo, a essa carroça, vai ficar muito mais fácil. Não importa o que aconteceu, fui eu, Senhor, eu errei perante o Senhor. Agora, por favor, eu preciso que o Senhor venha andar comigo. Fala comigo através da Tua palavra, que a Tua palavra seja esse jugo comigo, para que eu pareça cada vez mais com o Senhor, através do Espírito Santo que vai me ajudar. O Espírito Santo, Ele vai me dar essa clareza, e esse fardo vai começando a ficar leve. Ele não vai ser leve de uma vez só, ele vai começar a ficar leve. E aí nós vamos vendo que sem Cristo nós não somos libertos, nós somos escravos de Cristo. Para finalizar, 1 Pedro 2,15, só vamos ler. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 15 ao 17, e aqui nós encerramos. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Nós somos livres em Cristo